Daqui a pouco a gente tem mais uma passada por esse assunto político, porque agora a gente quer conversar com vocês sobre título de eleitor. Bom, faz todo sentido, tem uma conexão ainda, o mesmo assunto é político, mas quando a gente olha para os jovens, por exemplo, os jovens que convivem aí em volta de você, já tiraram o título, aqueles que estão aptos? Com o envelhecimento da população do nosso país, é muito natural observar uma redução no número de adolescentes na nossa sociedade. Só que essa realidade também contribui para reduzir a emissão de novos títulos de eleitores para pessoas entre 16 e 17 anos. Olha só, na última década, esses registros despencaram, segundo dados da Justiça Eleitoral. É com a Isabelle Salemi que a gente vai conversar sobre isso. Isabelle, agora há pouco a gente conversou aqui no jornal, a gente lembra, agora há pouco não, às 6 da manhã já, 1h30, que a gente estava lembrando de quando a gente tinha 16 anos, 17, e o quão legal, né, para um jovem, ao menos para a gente, era poder ir até o local, ter o título de eleitor, sentir-se adulto, né, aquela sensação de, puxa vida, eu já posso decidir pelo meu país. Mas, pelo jeito, não são todos os jovens que pensam assim, né? Elisa, teve uma queda bem grande nos últimos 10 anos, como você disse, né? Foi 88% de queda na emissão de títulos de eleitor para os adolescentes. E aí tem vários fatores que podem ter influenciado a isso. A gente conversou com o Tribunal Superior Eleitoral e eles atribuem não um desinteresse político, mas alguns outros fatores, como, por exemplo, o envelhecimento da população. Eles disseram também que com a pandemia, muitas vezes teve pouca atividade nas escolas. O que acontece? Como as aulas estavam de forma online, não teve aquela campanha de ir até a escola, fazer a emissão do título para os adolescentes. Isso não pôde acontecer e por isso pode ter caído também a emissão do título de eleitor. Além disso, eles disseram que o seguinte, que em anos onde há eleições municipais, em geral, acontece mais emissão de títulos por parte dos adolescentes, uma vez que tem ali aqueles candidatos que são mais próximos da sociedade. Como eu disse, a queda nos últimos 10 anos foi de 88%, mas, em geral, as meninas estão emitindo mais títulos de eleitor do que os meninos. Elas estão procurando mais essa saída. Entre os estados, o estado que mais teve queda foi o estado da Bahia, 88% de queda. Na sequência vem Rio Grande do Norte e Rondônia. Já São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que são aí os maiores eleitorados, também registraram queda na emissão de títulos de eleitor para os adolescentes. E isso gera algumas consequências também, ainda segundo o Tribunal Superior Eleitoral. O que acontece? Com a falta de jovens ali participando da política, muitas vezes eles acabam se abstendo de algumas escolhas e muitas vezes também as políticas públicas deixam de ser voltadas aos interesses dos jovens. A gente conversou também com um cientista político e ele não vai muito na mesma linha do TSE. Ele disse o seguinte, que ele percebe sim um desinteresse, apesar do TSE ter atribuído a outros fatores, ele disse que percebe um desinteresse sim dos jovens, um envelhecimento dos partidos e também, na consequência, pouco interesse dos jovens na militância. A gente lembra também que houve uma campanha do Tribunal Superior Eleitoral para tentar mudar isso aí entre os dias 14 e 18 de março. Houve uma semana dos jovens voltadas a eles e foram emitidos só nessa semana 100 mil títulos de eleitor. Eu volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Isabelle. Isabelle Salemi ao vivo, direto do Rio de Janeiro. É bem interessante essa aparente incoerência, né? Porque os jovens efetivamente parecem querer participar mais das decisões, né? A gente vê aí protestos, grupos de jovens que ganharam corpo e relevância na discussão nacional, né? Mas ao mesmo tempo eles não se sentem representados pela vida partidária estabelecida pelos partidos políticos na forma como eles são. É uma incoerência que cabe a todos resolver, né? Aos jovens, em parceria com os partidos políticos, com os políticos tradicionais, porque é preciso acolhê-los para dentro da política, porque só por dentro da política, ou pela boa política, é que é possível fazer as mudanças profundas na sociedade que muitos desses jovens desejam fazer.